Bom dia a todos. Bem-vindos à teleconferência da Login Logística Integrada para a apresentação dos resultados do terceiro trimestre de 2024. Meu nome é Sandra Calcado, eu sou gerente de Relações com Investidores, Estratégia e ESG da Login e serei a anfitriã desse evento. A apresentação e os comentários sobre os resultados serão realizados pelo Márcio Arani, diretor-presidente, pelo Pascoal Gomes, vice-presidente financeiro e de Relações com Investidores, pelo Marcos Volok, vice-presidente de navegação, pelo Gustavo Paixão, diretor de terminais, e pelo Maurício Alvarenga, diretor de transportes rodoviários. Eles comentarão o desempenho da companhia e os principais acontecimentos do trimestre. Logo em seguida, ficarão disponíveis para responder às questões que eventualmente sejam formuladas. A apresentação de resultados e o arquivo do release, tanto na versão em português quanto em inglês, já estão disponíveis na seção Central de Resultados do nosso website de Relações com Investidores. Mas vamos compartilhar a apresentação em português aqui pelo próprio Zoom. Além das salas disponíveis nos idiomas português e inglês, temos aqui também a nossa intérprete de Libras durante todo o evento. Gostaria de lembrá-los de que, neste momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes e, logo em seguida à apresentação, será iniciada a sessão de perguntas e respostas, quando serão dadas as instruções para aqueles que desejarem fazer perguntas. Informo que este webinar está sendo gravado e ficará disponível no website da companhia. Antes de prosseguir, como de costume, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência relativas às perspectivas dos negócios da companhia, bem como projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da administração com base nas informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas. Portanto, depende de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria ou outros fatores operacionais podem afetar o desempenho da companhia e conduzir a resultados materialmente diferentes das expectativas da administração. Agora, feitos os devidos avisos legais, gostaria de passar a palavra ao Márcio Arani, presidente da Login, para que ele possa iniciar seus comentários. Obrigado, Sandra. Bom dia a todos. Sou Márcio Arani, diretor-presidente da companhia. Quero agradecer a presença de todos na teleconferência de resultados referente ao terceiro trimestre de 2024 da Login Logística Intermodal. Vamos iniciar a nossa apresentação no slide 3, repassando as principais realizações do nosso plano estratégico em 4 blocos: navegação costeira e soluções logísticas integradas, segundo bloco TVV, terceiro transporte rodoviário de cargas e o quarto bloco ISG, estrutura de capital. No nosso negócio de navegação costeira, destacamos recordes históricos de receita da navegação costeira com 452,2 bilhões de reais, recorde histórico de volume de contêineres com 198.600 TEUs e o volume histórico de contêineres feeds com 134.100 TEUs movimentados. Já no TBV, destacamos a maior haul para um terceiro trimestre, com 91,7 milhões, o maior volume movimentado no terceiro trimestre, com 57,9 mil TEUs, a conclusão da etapa do retrofit do projeto de modernização do terminal, a obtenção da recertificação ISO 9001 e ISO 14001 do TBV e a reafirmação do rating do terminal e de sua emissão de debêntures pela Fitch Ratings em AA+ Brasil. Com relação ao transporte rodoviário, destacamos a maior haul para um trimestre com 151 milhões de reais, o aumento de 30% na frota da Oliva Pinto em Manaus, a modernização de 2 filiais, Curitiba e Salvador, e a continuidade do ganho de sinergias com a Login, com 1.167 TEUs movimentados na cabotagem no trimestre. O quarto e último ponto fala da nossa estrutura de ESG, estrutura de capital, onde destacamos a recertificação GPTW como um ótimo lugar para se trabalhar no Rio de Janeiro e o quinto melhor lugar para se trabalhar no Espírito Santo. Seguimos também com a realização da terceira semana de saúde e obtivemos a reafirmação do rating A+ Brasil pela Fitch Ratings. A seguir,
Nossa equipe apresentará os resultados do trimestre, iniciando pelo vice-presidente financeiro e de Relações com Investidores, Pascoal Gomes. Obrigado, Márcio. Bom dia a todos. Prazer tê-los aqui com a gente na teleconferência de resultados. Eu vou destacar os principais pontos de desempenho financeiro do consolidado da Login, agora no terceiro TRI, e também no acumulado do ano, comparando aqui com os mesmos períodos do ano anterior. Bom, no terceiro trimestre, nós obtivemos um crescimento de 13,6% na receita operacional líquida, totalizando aí mais de 700 milhões de reais. Destaque que é o maior valor histórico da companhia, né, impulsionado por todas as unidades de negócio, ou seja, todas as nossas torres apresentaram crescimento em suas receitas. A unidade da navegação costeira registrou um recorde de 452 milhões nesse trimestre, beneficiada, sobretudo, pelo aumento da receita nos serviços, né? O feeder teve uma receita recorde de mais 150 milhões de reais, muito por conta de um aumento de volume com um novo serviço, que a gente começou no trimestre passado, o serviço Shuttle Navegante, e uma maior movimentação e demanda de cargas internacionais. Outra boa notícia é que o Mercosul apresenta uma reação. A gente registrou um crescimento na receita de 23%, comparado com o mesmo período, sobretudo pela retomada das exportações da Argentina. A cabotagem, por sua vez, sofreu uma queda no volume, principalmente por conta de congestionamento nos portos brasileiros e a seca na região norte. Isso vai ser explicado com mais detalhes pelo Marcos Woloch na sequência. O nosso custo de serviço prestado, CSP, aumentou em 23% na navegação costeira e 10% no transporte rodoviário. Na navegação, esse aumento deve-se principalmente a contingências operacionais, por conta desse congestionamento nos portos que eu citei. E nas operações rodoviárias, a gente tem uma questão de crescimento de frota, né, que o Márcio destacou ali no primeiro slide, modernização de filiais e uma adequação do portfólio de clientes. Em relação ao EBITDA ajustado, no terceiro TRI de 24, observa-se uma redução de 9,6 milhões, né, e uma queda de 4,7 pontos percentuais na margem EBITDA ajustada, na comparação com o terceiro TRI de 23. Essa redução ocorreu principalmente pelo aumento dos custos fixos do transporte rodoviário, que está passando por uma reestruturação, que vai ser detalhada mais à frente pelo Maurício Alvarenga, e por provisões de contingências trabalhistas no TVV, evento pontual desse trimestre. No acumulado dos 9 primeiros meses do ano, o EBITDA ajustado apresentou uma queda de 5,3% em relação ao mesmo período de 23. Foi impactado principalmente pelos custos variáveis adicionais, né, dado um serviço novo na navegação, pelas contingências já citadas, né, e pela questão da seca no Rio Amazonas, além do aumento da nossa frota de navios. Em resumo, apesar desses desafios operacionais e de uma elevação de custos, né, apresentada nesse TRI, os resultados demonstram uma robustez, né, uma adaptação a esse contexto. Existe um crescimento muito sólido nas linhas de receita, com recordes, né, em várias frentes, e a gente tem em andamento algumas medidas para controlar custos e despesas no médio e longo prazo. Agora eu passo a palavra para o Marcos Woloch, vice-presidente de navegação, que dará mais detalhes sobre essa unidade de negócio. Obrigado, Pascoal. Bom dia a todos. Sou Marcos Woloch, vice-presidente de navegação. Como destacado pelo Pascoal, a gente teve um bom trimestre, com recordes de volume movimentado e receita operacional líquida. Começo esse slide, o slide 5, destacando o nosso crescimento de 46% no volume total movimentado nesse terceiro trimestre, comparado ao mesmo período do ano passado. A gente atingiu a marca de 198,6 mil TEU. E cabe ressaltar, principalmente, o crescimento na carga feeder e também no Mercosul, que parece que finalmente virou a esquina e deixou para trás um mau momento, né, com a recuperação aí, que a gente começa a ver na economia argentina. No acumulado dos 9 meses de 2024, segundo a ABAC, a Associação Brasileira dos Armadores de Cabotagem,
O volume movimentado no Brasil cresceu 7,4%, e a Login cresceu nesse mesmo período 13,4%. Na carga feeder, o mercado cresceu 24,4%, mas basicamente puxado pelo nosso crescimento, que nesse período foi de 45,6%. O nosso market share no mercado feeder já está acima de 60%, que faz a Login a maior empresa no setor aqui no Brasil, assim disparado. No terceiro trimestre, a gente viu uma pequena retração nos volumes de cabotagem, principalmente como consequência dos problemas operacionais, como o Pascoal explicou um pouquinho, dos principais portos que a gente opera, né, que geram atraso e vários cancelamentos de escala. Além disso, em setembro, a gente teve o início do período de seca no Rio Amazonas, que naturalmente restringe o volume transportado e para Manaus. Mas, por outro lado, esse espaço ocioso foi ocupado por volume feeder, que sempre que há maiores problemas nos portos, o volume feeder acaba aumentando. Então, apesar da nossa diminuição no market share no volume de cabotagem, a gente conseguiu manter o nível de utilização dos navios em patamares elevados, ainda que com a carga feeder, cuja receita seja um pouco menor que a cabotagem. Em números, no terceiro trimestre, a gente teve uma redução de 4,2% no volume de cabotagem, comparado ao ano passado, mais quase 90%, 88,7% de aumento no volume de transporte feeder. Também cabe ressaltar que o terceiro trimestre do ano passado, a gente teve mais capacidade, foi um trimestre excepcionalmente com mais capacidade no ano passado, e o volume, naquele momento, tinha sido o recorde daquele ano. No trade Mercosul, o terceiro trimestre registrou um incremento de 17,7% do volume transportado, comparado ao ano passado, e 18,7% comparado ao trimestre anterior desse ano, que já tinha sido alto, um pouco mais alto também, o que realmente confirma a tendência de recuperação desse mercado. Além da recuperação do mercado, per se, o nosso time continua empenhado na estratégia comercial de transformar a carga que está no modal rodoviário para o transporte multimodal, dessa vez não de cabotagem, mas sim um costeiro internacional. Passando para a receita líquida na navegação, ela cresceu 21,2% em relação ao terceiro tri do ano passado. E o ticket médio, como eu falei anteriormente, acaba diminuindo por conta do volume maior do feeder, né, cuja receita é menor. Então, no nosso mix de carga, acaba puxando a receita média para baixo. Já no EBITDA ajustado na navegação, atingimos 129,8 milhões de reais, uma queda de 1,7% comparado ao mesmo período do ano passado, e também trouxe uma redução de 6,7 pontos percentuais na nossa margem. Conforme o Pascoal explicou, parte da queda da margem decorre do aumento de custo por navios, já que a gente teve um navio a mais do que o mesmo período do ano passado, mas principalmente custos mais altos de bunker, portuários e tripulação, além da maior participação do feeder na matriz com margens menores. Outro ponto relevante da pressão nos custos se deve aos aumentos com os custos operacionais, principalmente na movimentação portuária, por exemplo, com o transbordo, armazenagem e transporte terrestre, resultado da complicada situação dos principais portos brasileiros. Essa situação também impacta o consumo de bunker, já que a gente precisa acelerar mais nossos navios para compensar o atraso que eles estão tendo no porto, ainda que parcialmente. Finalmente, ainda do lado das despesas, a operacionalização do pier flutuante de Taquatiara exige movimentações adicionais com a carga, o que onera o custo do serviço prestado. Passando para o próximo slide, a gente pode ver como a seca vem afetando a situação operacional, comparando as fotos de cima com as de baixo, principalmente as da direita. A gente nota uma redução muito clara do nível do rio, que no período de cheia bate na murada de concreto do porto, dá para ver isso na foto da direita superior, ao passo que na foto de baixo tem mais de 25 metros de areia separando a margem do rio e a murada, que em outro momento a água chegava lá. Então, esse é o tamanho da pancada que a seca esse ano trouxe. E foi a seca, até então, a mais severa dos últimos anos. Passando para o próximo slide 7. Mais um, por favor. Isso, obrigado. A gente tem duas fotos tiradas da primeira operação, ainda em setembro, quando os navios ainda podiam cruzar para Manaus, apesar de com menos carga, o que a gente chamou de operação de alívio. Na terceira semana do mês, a navegação foi completamente interrompida e toda a carga dos navios precisou ser descarregada para a balsa e vice-versa. Apesar de lenta, a operação se mostrou extremamente eficiente ao manter o fluxo de cargas durante a seca, ainda que em volumes reduzidos. Durante julho e agosto, diversos clientes trabalharam conosco no processo de antecipação dos embarques, de forma a minimizar os impactos para a linha de produção.
Nossa análise é de que a operação da balsa, do pier flutuante da balsa foi extremamente eficiente, como eu falei, porque ela evitou a interrupção completa do trânsito de cargas para Manaus. Ao passo que ano passado a gente ficou 6 semanas sem nenhum navio cruzar, sem nenhuma carga chegar. Bom, passo agora a palavra para o Gustavo Paixão, que vai apresentar o resultado dos terminais. Obrigado. Obrigado, Wolof, um bom dia a todos. Sou Gustavo Paixão, diretor de terminais, e a partir de agora vamos acompanhar juntos os resultados do TVV referente ao terceiro trimestre do ano de 2024. Bom, iniciando pelo volume de movimentação de contêiner, nossa principal carga, temos destaque no TRI e no acumulado do ano de 2024. Nesse terceiro trimestre, movimentamos cerca de 158 mil boxes, recorde para um terceiro trimestre, o que representa um crescimento de 6,7% frente ao mesmo período do ano anterior. E no acumulado do ano, temos ainda mais destaque. Crescemos cerca de 38%, com a movimentação de 176,5 mil boxes, o que é recorde histórico para o TVV no período. Temos como principal destaque nesses volumes de movimentação de contêiner a grande recuperação das exportações de café pelo TVV, já percebidas desde o ano passado, um reposicionamento de contêineres vazios para a China e ainda um resquício de importação de veículos elétricos. Indo agora para a carga geral, o cenário já é o oposto. Frente ao terceiro trimestre de 2023, temos uma redução de 43,8% na movimentação desse perfil de carga, com a movimentação de 130,6 mil toneladas no trimestre. Já no acumulado do ano, a redução é de cerca de 34%, com uma movimentação de 433 mil toneladas. Como causa dessa redução, temos principalmente a restrição momentânea, consequente do projeto de modernização dos nossos portêneres, que restringiu o nosso terminal ao longo de praticamente 3 trimestres desse ano, fazendo com que cargas historicamente cativas no terminal, como veículos e granito, migrassem para outros terminais ou praças, bem como outros fatores concorrenciais que atingiram os volumes de cargas de granel sólido. Passando agora para os nossos resultados financeiros, temos destaque na nossa receita operacional líquida, que apesar de estar em linha com o resultado do mesmo período de 2023, que já havia sido destaque, temos 91,7 milhões de reais. É recorde histórico para um terceiro trimestre. Porém, no acumulado do ano, atingimos recorde histórico do terminal, com 278,8 milhões de reais, resultado 8,5% maior que os 9 primeiros meses do ano anterior. A receita operacional líquida, em linha se comparado com o mesmo TRI do ano passado, se explica pelo mix de cargas nas operações de contêiner, com grande movimentação de vazios pela necessidade de reposicionamento dessas unidades, principalmente os flat racks com destino à China, e também pela baixa na movimentação de carga geral no TRI, conforme já explicado. Todo esse cenário nos leva à obtenção de um EBITDA ajustado nesse trimestre de 41,5 milhões de reais, cerca de 10,5% menor que o obtido no terceiro trimestre de 2023. Contudo, no acumulado do ano, temos destaque com o resultado histórico do TVV no período, com 126,9 milhões de reais, cerca de 2% de crescimento frente ao mesmo período do ano passado. O resultado do trimestre abaixo em relação ao mesmo período do ano passado se explica por alguns fatores. O principal deles, e com maior impacto, como já disse pelo Pascoal, deve-se a despesas operacionais relacionadas ao provisionamento de contingências judiciais decorrentes de reclamações trabalhistas com decisões parciais desfavoráveis à companhia, uma questão bem pontual, que transitaram em julgado no período. Além disso, custos extras com infraestrutura adicional para suportar o período de restrição pelo qual o terminal passou e também a perda de capacidade momentânea de gerar receitas acessórias, principalmente carga geral, também pelo motivo de restrição, contribuíram para o EBITDA ajustado abaixo nesse trimestre. Contudo, no ano vemos um resultado positivo e com destaque. Passando agora para o próximo slide, por favor, trago uma visão do nosso projeto de renovação do TVV, que teve duração total de 3 anos, com investimento de cerca de 180 milhões de reais e que teve como principais entregas a renovação e modernização do nosso parque de equipamentos, dentre eles a aquisição de novos equipamentos de costado, os nossos MHCs, com capacidade de 154 toneladas cada um, o que de imediato mudou a capacidade de atendimento do TVV, possibilitando movimentação de cargas e projetos especiais, trazendo ainda mais protagonismo do nosso terminal no cenário logístico do Brasil, e a modernização dos nossos portêneres, a última e mais complexa das fases desse grande projeto, pois afetou diretamente a capacidade de atendimento do nosso terminal nos 9 primeiros meses desse ano.
mas que agora finalizado traz a capacidade de volta, contudo com incremento de performance, dado as melhorias em tecnologia e automação dos mesmos, o que reflete diretamente na segurança das nossas operações, eficiência operacional e confiabilidade. E como etapa adicional desse projeto, ainda temos as operações remotas dos portainers, fase que agora ocorre paralelamente sem afetar as nossas operações e que será pioneiro no Brasil, nos colocando no mesmo patamar de tecnologia de outros grandes portos do mundo. Bom, pessoal, esses são os resultados da diretoria de terminais, que apesar dos desafios percebidos e vividos nesses 9 primeiros meses do ano de 2024, dado um cenário logístico complexo no Brasil e das nossas restrições momentâneas causadas pelo que chamo dor do nosso crescimento, ainda assim tivemos bastante destaque na movimentação de contêineres, que, reforço, é o nosso principal negócio, e nos resultados acumulados de receita operacional líquida e do nosso EBITDA ajustado. Assim encerro a apresentação dos resultados desse terceiro trimestre de 24 da diretoria de terminais. Passo a palavra agora ao Maurício Alvarenga, diretor responsável pela Tecmar Transportes, que dará sequência à apresentação dos resultados. Obrigado a todos. Obrigado, Gustavo. Bom, olá, bom dia a todos. Sou Maurício Alvarenga, diretor responsável pela Tecmar. Bom, nós tivemos um trimestre com recorde da nossa receita, né? Foi o nosso melhor trimestre, o terceiro trimestre em termos de receita, desde que a Login assumiu a companhia, lá em 2022, né? E no acumulado dos 9 meses, nós também crescemos cerca de 5% no nosso faturamento, né? Já o nosso EBITDA ajustado, ele não acompanhou, e a gente chegou aí a 1,3 milhão nesse trimestre. E para dar uma visão melhor, eu vou dividir a minha fala aqui em duas etapas. Primeira parte, é importante relembrar, eu comentei isso no trimestre passado, que nós estamos transformando a Tecmar num operador multimodal e diversificando o negócio, né? Dentre desses negócios, nós implementamos o negócio de transporte de containers, que vem se destacando, né, dentro das nossas expectativas. Nós adquirimos lá no início do ano passado a Tecmar Norte, que era a antiga Oliva Pinto, hoje se chama Tecmar Norte, que também vem tendo aí um bom resultado dentro do que a gente estava esperando. Iniciou, claro, começou a ser afetada agora no final do trimestre, em especial em setembro, pela redução dos volumes que chegaram em Manaus nos navios, aí pela seca do Rio Amazonas, conforme comentado pelo Woloch, mas é um negócio que vem ao longo do ano se destacando bastante. Outro negócio que a gente tem é da carga de lotação. A gente, como o Tecmar participava pouco desse negócio, a gente vem crescendo nesse negócio de lotação, que nós chamamos de FTL, né? Esse é um negócio também que vem sendo positivo. Outro negócio que nós estamos buscando o crescimento é o negócio de armazenagem, sendo uma opção para os nossos clientes nesse segmento também. E, por fim, a gente tem o negócio de carga fracionada, né? Esse negócio, sim, vem passando por uma reestruturação, tanto na nossa política comercial, quanto no perfil de carga. A gente está buscando reduzir a complexidade operacional, principalmente de cargas que geram muito custo na última milha, né? Eu, quando digo a última milha, lá na distribuição, né? E esse negócio, então, de carga fracionada, ele não foi bem no trimestre. Passando para o slide seguinte, eu vou destacar aqui a segunda parte da minha fala, que é exatamente essa reestruturação do negócio de carga fracionada, né? Então, quando nós consideramos os demais negócios, nós estamos em linha com o nosso plano, mas a carga fracionada nós estamos abaixo, né? E esse negócio de carga fracionada está passando por um processo aí de recuperação que nós nos baseamos em 3 grandes pilares. Primeiro, melhoria do nível de serviço. Nós entendemos que é necessário, para buscar um perfil de carga novo, que nós estamos buscando, uma melhoria desse nível de serviço. Para isso, a gente precisa reduzir também essa complexidade operacional. E estamos implementando tecnologias, seja para ajudar a gente na redução de custos, na otimização de processo, mas também para gerar melhores informações aí para os nossos clientes. E com esse processo de reestruturação, nós esperamos aí nos próximos trimestres ter uma evolução gradual nessa linha de negócio aí de carga fracionada, né? Então, em linha com esse plano,
Nós também promovemos a substituição de 2 filiais, conforme comentado pelo Arani no início. Nesse trimestre, foi a substituição da filial de Curitiba e Salvador, mas no início do ano nós já havíamos substituído Goiânia e a nossa filial de Serra, no Espírito Santo, passou a ser agora em Viana. E essas mudanças elas são necessárias porque eram estruturas antigas que não propiciavam que tivéssemos a oportunidade de melhorar a produtividade, reduzir custo. Então, nós estamos trabalhando aí na modernização dessas filiais, com foco tanto em produtividade, né, para melhorar também nível de serviço e redução de custo. Bom, gente, é isso. Eu agradeço aí a participação de todos. Eu vou passar a palavra agora para o Pascoal Gomes, que dará continuidade à apresentação. Obrigado, Alvarenga. Bom, dando sequência aqui para falar do nosso endividamento, começando aqui pela dívida e nível de alavancagem, né, essa tabelinha que está no canto superior direito do slide, a gente manteve aqui o indicador, né, dívida líquida EBITDA, em 2,2 vezes, alinhado com o último trimestre. A boa notícia, né, é que a Login gerou caixa entre os trimestres, né, cerca de 55 milhões, ainda que o nosso resultado no bottom line, né, tenha sido um prejuízo. Esse prejuízo ele é muito pelo não reconhecimento, né, do ativo diferido de imposto de renda, ou seja, sem efeito caixa, né? Fora parte da nossa variação cambial também não tem efeito caixa. O EBITDA dos últimos 12 meses teve uma leve retração, acho que muito em linha, né, com as explicações que os responsáveis pelas torres de negócio deram aqui, né, ao longo da apresentação. Mas, enfim, esse é um covenant ainda, esse é um indicador ainda que tem muito espaço, né, para os nossos covenants, para investimento em projetos, para uma alavancagem, né, que faça sentido para a Login. A boa notícia que já foi dada no último trimestre em relação ao cronograma de amortização, né? A gente, no primeiro tri desse ano, fez o liability management de uma das nossas dívidas relevantes, que tinha um cronograma de amortização mais, né, no curto prazo, concentrado em 24, 25 e 26. Isso alargou bem, né, o cronograma de amortização da Login, ainda baixando o custo médio da dívida por conta de uma emissão em termos gerais, né, muito mais positiva do que a dívida que a gente tinha antes em carteira. No próximo slide, passando aqui a falar da governança, a Login ela vem consolidando, né, uma agenda ESG desde 2020, ou seja, a gente já tinha muitas práticas, mas, enfim, definiu um roadmap, uma estratégia, criou uma área, né, para fazer o PMO dessas iniciativas, e a gente vem alinhando, então, o nosso modelo de negócio, né, com o envolvimento muito ativo da nossa liderança e dos nossos colaboradores para fortalecer, né, as diversas iniciativas que a gente tem nessa agenda. Acho que no terceiro trio os destaques são, né, o projeto de compliance no mar. A gente reforçou as práticas de conformidade, ética, canal de denúncia, né, para o nosso time de marítimos. Isso é crucial para garantir, né, responsabilidade e integridade nas atividades da torre, né, de navegação costeira. Outra excelente notícia, né, que a gente obteve a recertificação ISO 9001 e 14001 no TVV, já comentado pelo Gustavo. Ele também comentou, né, que essa recertificação foi sem nenhum ponto de observação. Isso reflete, né, o nosso esforço contínuo com excelência operacional e com a gestão ambiental no terminal. Na navegação, a gente também realizou simulados de emergência ambiental, né? A gente se prepara para situações, né, de vazamentos, produtos químicos no mar, etc. Então, essa é uma rotina importante aqui de reforço, né, dessa cultura de segurança. No pilar social, nós fomos, né, como o Márcio antecipou no primeiro slide, muito positivamente, né, reconhecidos pela GPTW Brasil, como uma das melhores empresas para se trabalhar no Rio de Janeiro. O TVV ficou, né, em quinto lugar, como melhor empresa para se trabalhar no estado, né, do Espírito Santo. A gente também, né, vem fortalecendo o nosso programa de aprendiz. Contamos hoje com 25 jovens. A gente vai além do cumprimento legal, né, nesse tipo de iniciativa, justamente para promover um impacto positivo na nossa companhia.
A gente também fez a Semana de Saúde, abordou temas relevantes para a nossa turma, né? Em termos de saúde física, mental, segurança psicológica, com foco em bem-estar dos colaboradores. Na governança, né? Além do projeto Compliance no Mar, a gente também rodou o ciclo de planejamento estratégico. Essas são iniciativas, né, que engajam aqui o nosso time e aumentam a integridade do nosso ambiente de negócio. E a gente alinha, né, no exercício de planejamento estratégico a nossa visão com a perspectiva dessa agenda ESG. Eu acho que, em suma, essas ações elas mostram o nosso compromisso, né, em criar um ambiente de trabalho seguro, ético, sustentável, né, para consolidar a nossa cultura organizacional, que valoriza bastante o impacto positivo no ambiente e na sociedade. Agora eu retorno a palavra para o Márcio Arani, nosso CEO. Obrigado, Pascoal, Volok, Gustavo e Alvarenga. Passamos agora para a parte de perguntas e respostas. Ficamos à disposição. Obrigado. Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para aqueles que desejarem fazer uma pergunta, a gente pede para que utilizem o recurso de raise hand, levantar a mão, que está localizado na parte inferior da tela, para que seu microfone seja habilitado. Para aqueles que quiserem enviar perguntas por escrito, poderão fazer aí pelo botão do Q&A, que fica também na parte inferior da tela. As perguntas recebidas por escrito também serão respondidas ao vivo. Temos aqui uma pergunta do João Pedro. Bom dia mais uma vez, parabéns pelos sólidos resultados do trimestre. Essa redução de 4% nos volumes da cabotagem aponta uma tendência de limitação do crescimento do mercado 2025, em sua opinião? Qual a estimativa do crescimento desse mercado para 2025, se é que há? A estratégia para 2025 continuará associada aos volumes do feeder e readaptação dos serviços para atender essas cargas de importação e exportação em detrimento da cabotagem? Bom, obrigado, João Pedro. Eu vou pedir para o Marcos Volok responder essa pergunta com mais detalhe para você. Boa. Obrigado, João Pedro. Obrigado, Márcio. A pergunta é boa, válida, super válida. E eu vou dividir ela em algumas, tentar dividir, né? Bom, para começar a falar de 2024, o mercado de 2024, ele teve crescimento, tá de 7, se não me engano, 7 ponto alguma coisa por cento no acumulado do ano. A Login foi a principal empresa que cresceu. O que aconteceu em setembro foi super pontual, ou melhor, no terceiro trimestre, especificamente em setembro, porque em julho e agosto a gente continuou crescendo, mas em setembro a gente teve sérios problemas. Estão me ouvindo? Agora sim. Ok, aconteceu alguma coisa aqui que meu fone desconectou. Desculpa, pessoal. Então vamos lá. Em setembro a gente teve alguns problemas específicos com cancelamento de escala por conta de atraso em alguns portos que acabou gerando então cancelamento e por isso a gente sofreu com volume de cabotagem. O ponto é que a carga feeder ela está no porto esperando conexão. Então a hora que a gente vê que o navio tem espaço sobrando por conta de uma diminuição na cabotagem, a gente utiliza esse espaço com a carga feeder que está lá aguardando conexão. A gente acaba adiantando uma conexão que seria no navio seguinte para utilizar melhor. Então o salto no volume feeder ele já era esperado por conta do novo serviço de navegante, mas ele foi ainda maior por conta da disponibilidade de espaço por conta do detrimento da queda no volume da cabotagem. Isso não é uma estratégia, isso foi uma tática para utilizar melhor o espaço dos navios nesse momento. A gente continua apostando no crescimento do mercado. Para o ano que vem, a nossa estimativa é em torno de 5 a 7% de crescimento para 2025. Nós estamos nos preparando para pegar esse crescimento também, crescer pelo menos junto com o mercado. Porém, com o crescimento do comércio exterior brasileiro, a gente também vai se preparar para surfar esse crescimento. Ou seja, para 25 a gente espera continuar capturando o crescimento da cabotagem e também capturar o crescimento do feeder. As duas coisas são super necessárias, porque os serviços não se sustentam de forma isolada. Para a gente maximizar resultado, maximizar a utilização, a gente precisa dos dois de forma concomitante, como eu falei, para melhorar
custos de escala. O custo unitário ele é teórico, e o custo unitário teórico ele só se torna real quando o navio realmente está bem utilizado. Então, nossa tática é essa de maximizar nas duas. A gente acredita no crescimento dos dois mercados para 25 e a gente está se preparando para capturar os dois. É isso. Márcio, back to you. Obrigada, Marcos. Temos mais aqui uma pergunta do Antônio Neto. Vocês comentaram sobre o projeto de modernização do TVV. Qual é o ganho de produtividade esperado a partir de agora que foi concluído? Há novos projetos de modernização para o terminal no futuro? Obrigado, Antônio. Eu vou pedir para o Gustavo responder essa pergunta para você. Obrigado, Márcio. Obrigado, Antônio Neto, pela pergunta. Bom, pessoal, nós temos aí cerca de um mês, né, desde a entrega do nosso projeto de modernização, que durou 3 anos, uma fase mais aguda e desafiadora, por assim dizer, né, que a gente viveu nesses 3 primeiros trimestres do ano 2024. Mas a gente já percebe, né, dentro do que era o esperado desse projeto, né, o ganho de produtividade. A gente já tem medido em operações, pegar como base a nossa principal operação, que é o container, que é a operação mais regular, cerca de 25% a 30%, né, de aumento de capacidade operacional nas nossas operações desde a volta do nosso terceiro portainer, que estava em manutenção, ou seja, um número bastante relevante e que, de fato, coloca a gente num novo patamar. Sobre novos investimentos em modernização do terminal, só frisar, né, nós assumimos um compromisso pela renovação dos 25 anos, né, do nosso terminal de exploração até 2048, que se divide em 2 fases. A primeira fase eram investimentos mais imediatos, com prazo de 3 anos, onde estão, né, todo o projeto de modernização dos portêneres, aquisição de máquinas e troca de alguns equipamentos. E temos, pelos próximos 25 anos, outros 500 milhões de reais de investimentos comprometidos, exatamente com o viés da gente se manter dentro de um patamar tecnológico, de inovação, seguindo as tendências de terminais mais modernos do mundo. Então, sim, nós temos outros projetos de modernização previstos para deixar o TVV acompanhando o que o mercado tem de melhor no setor portuário brasileiro e mundial. Obrigado, Antônio Neto. Obrigada, Gustavo. Temos aqui mais uma pergunta do Marcos Vinícius. Bom dia a todos. Sobre custos rodoviários, foi citado um agravo no período. Existem operações ou portos específicos que contribuem para esse incremento em custo? Obrigado, Marcos Vinícius. Eu mesmo vou responder essa pergunta. Eu acho que tem dois aspectos que estão puxando esse aumento de custo. O primeiro deles, eu acho que é o cumprimento da lei do motorista, né? As empresas com que a Login trabalha, elas realmente são corretas como a Login, então existe um aumento de custo nessa direção. E o outro realmente é a improdutividade que está estabelecida nos terminais que nós atracamos de uma maneira geral. Nos dépots está tudo muito cheio. Então, um dépot, por exemplo, que você devolve, o lugar onde você devolve um container vazio, que era uma operação que você demorava 30 minutos para fazer quando você chegava no dépot, hoje às vezes você demora 2 horas. Isso tudo acarreta aumento de custos na cadeia. Mesma coisa no terminal. Antigamente você tinha um período para entregar a carga no terminal, hoje está tendo que ser entregue numa janela muito curta, né? Então e é 24 horas, então tem custos de aumento por tal operação de madrugada. Então é um pouco nisso. Acho que conforme a situação dos terminais vai melhorando, eu acho que parte desse aumento de custo vai reduzir. Obrigada, Márcio. Bem, não havendo mais perguntas, eu gostaria de agradecer a participação de todos e passar novamente a palavra para o Márcio Arania para as suas considerações finais. Bom, pessoal, nós passamos aí, vocês viram, por um terceiro trimestre desafiador, né? Cada unidade nossa com algum desafio, o pessoal do TVV fechando a etapa de restrição de capacidade por conta dos investimentos de melhoria operacional, a cabotagem encarando seca no Nordeste e congestionamento de portos no Brasil todo, essa é uma verdade. Até Queimarem no processo de turnaround, também aprendendo e desenhando soluções para os problemas que a gente vem encontrando. Mas, de uma maneira geral, todas as nossas linhas de negócio tiveram resultado importantes, bons aí
nesse trimestre. Então é isso, acho que a mensagem é boa. Nosso serviço novo lá para o Norte e Nordeste, né, que chega até Manaus, ele ainda está em ramp-up, mas já se constitui uma alternativa fantástica para os clientes. É um serviço que tem um link direto Manaus-Santos, que infelizmente nesse trimestre, por conta da seca, não é tão direto assim, porque a gente tem uma atividade de transbordo ainda, né? No pier flutuante que o Volok mostrou para vocês. Mas, de fato, é um produto diferenciado para a região, está em ramp-up, está crescendo ainda, mas realmente já é considerado muito importante para os clientes. Então é isso. Agradeço a presença de todos aqui na teleconferência. Muito obrigado e boa tarde a todos. Obrigada, Márcio. A teleconferência sobre os resultados do terceiro trimestre de 2024 da Login Logística Integrada está encerrada. Por favor, desconectem-se e tenham um excelente dia.